Por que será que você não consegue guardar dinheiro? Você tenta, guarda um pouquinho, até faz uma pequena reserva, mas quando você menos espera, você tem que usar esse dinheiro para alguma emergência, para alguma situação que aconteceu na sua vida. Nesse vídeo eu quero aprofundar um pouco esse assunto e eu espero de verdade te ajudar a quebrar algumas formas, alguns pensamentos que você tem sobre investimentos e que fazem com que você tente investir, você tenta guardar dinheiro, mas na verdade o que você acaba fazendo uma reservinha, acaba fazendo um pequeno investimentozinho. Às vezes você fala, vou deixar até na poupança mesmo, porque eu acabo usando esse dinheiro, e você não consegue formar aquele patrimônio para ter um pouco mais de liberdade, ou para de repente até realizar algum sonho, como comprar um carro novo, ou comprar uma casa nova, e sem precisar toda a vida ficar entrando em prestações. Meu nome é Maicon Lima, eu sou criador desse canal Começar a Investir de 0 a 100, e um dos objetivos desse canal é te ensinar a cuidar melhor do seu dinheiro e fazer com que você saiba rentabilizar o seu dinheiro mais do que é oferecido nos grandes bancos. Um dos primeiros motivos, e eu vou trazer 4 motivos iniciais aqui, que fazem com que a gente não consegue guardar dinheiro, é porque nós realmente, brasileiros, de uma forma geral, nós não temos uma cultura de poupar dinheiro. Eu lembro quando eu era criança, Maicon Lima, quando eu era criança, quando eu estava lá na minha adolescência, meus pais, eles trabalhavam e meu pai recebia um salário, até recebia um bom salário, mas a vida era tão difícil que a gente acabava, de uma forma ou de outra, utilizando esse dinheiro. E a vida dos meus pais, na infância deles, era mais difícil ainda. Então, quando tinha uma oportunidade de fazer alguma coisa com aquele dinheiro, quando tinha a oportunidade de fazer alguma coisa na vida, dava a impressão que eles tinham que aproveitar aquela oportunidade. E no caso da infância dos meus pais, eram coisas muito simples, muito simples. Por exemplo, você ter a oportunidade de ter energia elétrica em casa. Já na minha infância, Maicon Lima, eram coisas bastante simples também, porém não tanto assim, não nessa extremidade tão grande. Mas era uma coisa como comer um chocolate, como comprar um relógio de R$10, ou como ter um carrinho controle remoto. Isso fazia, a vida parecia ser tão difícil que isso fazia com que, a partir do momento que você não tinha dívidas e tinha um pouquinho de dinheiro guardado, parece que você tinha que aproveitar essa oportunidade e utilizar esse dinheiro para algum prazer, mesmo que fosse um prazer momentâneo, como brincar com um carrinho, que logo logo as crianças deixam os seus brinquedos esquecidos, aquele brinquedo que a criança tanto pede, tanto quer. Não quer dizer que eu era uma pessoa assim, mas o meu pai, quando ele podia, ele acabava dando essa oportunidade. Então essa é a cultura, no meu caso, e eu sei que a maioria das pessoas viveu uma infância extremamente simples, e quando apareceu uma oportunidade, você falava, nossa, eu preciso aproveitar essa oportunidade, porque aquilo era muito bom, aquele brinquedo, aquele chocolate. Você ir num parque de diversões, aquilo era uma coisa muito boa demais. Não tinha como passar na sua cabeça você pensar, não, eu preciso uma parte do meu dinheiro poupar, uma parte fazer uma reserva e uma parte do meu dinheiro eu ter uma rentabilidade aplicando, investindo. Não, esse pensamento não condizia com essa realidade de muitas e muitas pessoas. E se o seu pai, de repente, não morou no sítio, se você não morou no sítio, como aconteceu comigo até meus 10 anos de idade, nós morávamos num pequeno sítio, de qualquer forma, a sua família dificilmente ensinou sobre dinheiro para você. Então nós temos uma questão cultural e temos uma questão de aprendizado. Onde é que nós fomos educados? Na nossa família, com os nossos pais. E apesar de toda essa situação,
dificilmente o seu pai ele pensou: ah, vou comprar um livro sobre dinheiro. Não sei se vocês conseguem ver aqui atrás, mas aqui atrás tem alguns dos livros, vários, sobre dinheiro que eu leio, que eu releio, que eu resumo e que eu aprendo e que é um assunto que eu me apaixonei. Dificilmente você teve um pai que pensou nisso. Talvez você teve um pai ou uma mãe que pensou em ser médico, ou que pensou em ser um técnico, ou que pensou em ser um gerente, mas dificilmente ele pensou em aquele período, um terço da vida dele que ele corria atrás, que ele trabalhava, que era o dinheiro. Dificilmente ele parou para pensar: poxa, nós corremos tanto tempo na nossa vida, é um terço da vida dormindo, um terço da vida correndo atrás do dinheiro. Como será que eu posso fazer para trabalhar menos e ganhar mais? Como será que eu posso fazer para rentabilizar esse meu dinheiro e não ter que depender de uma previdência social, de uma migalha social? Embora o INSS, eu acredito, é muito importante, mas aquele salarinho que ele acaba pagando é uma migalha de quem não se programou financeiramente durante toda uma vida de trabalho, durante 20, 30, 40 anos de trabalho. Hoje, eu, Maicon Lima, ensino meus filhos de 5, 10, a partir de 5 anos de idade, eles já têm uma carteira de investimentos. Gente, 5 anos, a criança está mal falando. Só que isso não é comum na nossa sociedade, isso nunca foi comum. Então você não aprende culturalmente, não aprende na família. E um terceiro ponto, não aprende na escola. Aí chega a idade escolar, chega os seus 6 anos, seus 5, seus 7 anos, como é que um professor vai te ensinar? Eu não sei se você sabe, mas eu trabalhei um bom tempo da minha vida do mercado financeiro em banco. E quando eu trabalhava no banco, de cada 10 professores que eu atendia, que eram normalmente servidores públicos municipais, ou servidores públicos estaduais, ou servidores públicos federais. E o professor, que é um servidor público, ele tem acesso a algo chamado empréstimo consignado. Então, quando eu atendia, de cada 10 professores, 9 falavam para mim: olha, eu fiz uma simulação e eu vi que eu consigo pegar 50 mil, sei lá, ou 100 mil de empréstimo consignado para ser debitado na minha folha de pagamento. Se um professor é iludido pelo empréstimo, porque ora, se ele consegue pagar uma parcela, ele poderia retirar uma parte do salário dele, que tem uma certa chamada estabilidade, até por ele ser servidor, por ele ser concursado, ele poderia tirar uma parcela do salário dele todo mês e investir. E olha, que na minha vida toda de estudos, na minha vida toda sobretudo no estudo fundamental e no ensino médico, eu tive um professor. Eu tive um professor que ele era um professor de ciências e dava aula de matemática também. Tinha um pouco disso na escola pública. Às vezes o professor tinha mais de uma formação e dava aula para mais de uma matéria. Um professor que falou sobre ações. E todo o meu tempo de atendimento bancário era extremamente raro eu atender um professor que não vinha falar comigo sobre empréstimo. Problema nenhum, não é uma crítica aos professores. Os professores são vítimas de um sistema, os professores são vítimas das propagandas, são vítimas do seu próprio mindset e acabam muito mais querendo fazer empréstimo consignado do que investir o seu dinheiro. Eu não preciso falar muito para a gente entender que apenas um professor que eu tive na minha vida toda e apenas um de cada 10 professores que eu atendia no banco, isso não é uma estatística exata, isso é uma lembrança na minha cabeça, tá? É aproximadamente isso. Eu acho até que menos de um, talvez um a cada 20 professor que eu atendia no banco, ele não vinha falar sobre empréstimo, ou sobre financiar a sua casa, ou sobre financiar o seu carro. Se o professor financia, se o professor faz empréstimo, dificilmente ele vai conseguir ensinar um aluno sobre qual a necessidade de cuidar do seu dinheiro, sobre qual a necessidade de investir em ações, sobre falar em títulos públicos, sobre dizer que a poupança tem uma baixa rentabilidade e o porquê que a poupança tem uma baixa rentabilidade.
Olha que eu fiz, uma das primeiras formações minha foi uma formação técnica em administração, e o meu professor de matemática financeira era uma das pessoas mais endividadas e mais frustradas financeiramente. Então eu sei que ele também não tinha essa capacidade de nos falar de como administrar as nossas finanças. Eu tô falando aqui pra você que nós não conseguimos guardar dinheiro. Eu, Michael Lima, passei muitas e muitas vezes por isso. Então nós não temos uma cultura de poupar. A nossa família, normalmente a nossa família não nos ensinou, na grande maioria dos casos. A escola não nos ensinou. E o quarto ponto, nós gastamos mais do que nós ganhamos. Eu lembro que na minha vida profissional, por muitas e muitas vezes, aí eu tô falando uma situação minha, eu que atuei mais de 10 anos no mercado financeiro, e mesmo assim, quando eu já tinha uma boa remuneração, um bom salário, um salário que eu conseguia pagar as minhas contas com tranquilidade e ainda podia investir já um pouquinho, o que eu fazia? Eu investia um valor. Então eu começava a investir, falava agora eu vou investir. Eu já há muito tempo estudava sobre investimento, desde os meus 19 anos eu tive meu contato a primeira vez com um clube de investimentos, eu queria investir em ações, aquela coisa toda, e eu pensava, agora eu vou investir. Normalmente eu colocava lá no meu perfil, agora mais recentemente do WhatsApp, naquela época não existia o WhatsApp, colocava uns gráficos assim e pensava, nossa, agora os gráficos vão vir a meu favor. Só que quando eu acumulava uma certa quantidade de dinheiro, por exemplo, 10 mil reais, começava a coçar. Eu olhava para aquele dinheiro na minha conta e falava, dinheirinho, o que eu vou fazer com você? E foi difícil transpor essa barreira do 10 mil. Até que um dia eu transpus essa barreira e comecei a guardar um pouquinho mais, comecei a guardar 20, comecei a guardar uns 30 mil reais. E o que acontecia de novo? Eu gastava esse dinheiro. Por dois motivos. Um motivo porque o meu salário, vamos imaginar aqui que meu salário era, sei lá, 5 mil reais líquido, só que eu gastava no mês 7 mil reais. Mas aí eu pensava, tudo bem, eu tenho uma reserva financeira. Então nós gastamos mais do que nós ganhamos, mesmo que nós consigamos fazer uma reserva financeira. Ou às vezes, em alguma ocasião, então quando tinha uma participação nos lucros lá do banco, da empresa, ou quando tinha um 13º, um dinheirinho a mais, eu colocava aquele dinheiro, olhava aquele montante e ficava pensando, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? E na grande maioria das vezes, o que eu fazia? Eu trocava de moto, sempre gostei muito de moto, ou eu trocava de carro, ou eu comprava um terreno para investir em imóveis, ou dava entrada num apartamento e ficava toda a vida nessa. Eu não conseguia acumular um montante muito grande em dinheiro na minha conta. E por muitas vezes eu tive esse tipo de conversa com algumas pessoas que eu considerava bastante inteligentes. Então, até com alguns professores, e eles me davam razão. Eles falavam, olha, o dinheiro é a raiz de todo o mal, Michael Lima. E você não pode ter muito dinheiro porque alguma coisa vai acontecer. Você vai ficar doente e vai precisar desse dinheiro. Ou um parente seu vai precisar de dinheiro emprestado e vai saber. E você vai ter que emprestar esse dinheiro para ele, esse teu dinheiro não vai voltar. Então eu pensava, nossa, mesmo pessoas inteligentes que já tinham um certo patrimônio pensavam dessa forma. E demorou muito para entender que isso não era verdade. As pessoas que falavam isso para mim eram as mesmas pessoas que não tiveram a cultura de poupar, a família não ensinou, a escola não ensinou, e as pessoas que gastam mais do que ganham. Vamos falar um pouquinho mais sobre gastar mais do que ganhar? É muito fácil você gastar dinheiro, muito fácil. Não pense que porque você ganha uma remuneração de 3 mil reais que o teu salário é bom, ou porque você ganha uma remuneração de 10 mil reais, eu tenho um bom salário. Ou mais ainda, há casos extremos de pessoas, médicos por exemplo, eu ganho 50 mil reais, não são os maiores seguidores aqui do canal, mas eu estou ilustrando aqui para você. Inclusive, já conversei com vários médicos sobre investimentos, e eles têm esse problema, não, eu ganho um bom salário. Só que quanto maior o seu ganho, maior a possibilidade de crédito. Então o cartão de crédito do cara que ganha 50 mil vai ser um cartão de crédito de 50 mil.
O cartão de crédito do cara que ganha 5 mil vai ser um cartão de crédito, hipoteticamente falando, didaticamente falando, de 5 mil. E isso vai fazer com que sempre você tenha a possibilidade de gastar mais do que você ganha. É extremamente fácil você gastar. Vamos fazer uma conta extremamente boba aqui e simples. 2 mil reais de supermercado, 2 mil reais de aluguel, 2 mil reais com, sei lá, o estudo dos filhos. 2, 4, 6 são 6 mil reais. Eu não sei se esse valor é muito ou se esse valor é pouco para você. Mas a verdade é que tem pessoas que gastam 500 reais no mercado. Mas não é difícil você gastar 2 mil, assim como tem pessoas que gastam muito mais do que isso. De mercado tem pessoas que gastam mais do que isso com aluguel e pessoas que gastam muito mais com o estudo dos filhos, ou seja lá o que for. Então as possibilidades de gasto são infinitas. Rapidamente, se você planilhar, se você anotar os seus gastos, você vai ver que você gasta 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 e a sua remuneração muitas vezes é menor do que os seus gastos que você tem todos os meses. Uma outra situação que eu quero trazer para você, o que nos faz comprar, o que nos faz gastar. E eu estou relendo esse livro, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, ou Robert Cialdini, PhD aqui, como queira, né? E esse livro, ele ensina uma coisa muito interessante. As pessoas gastam, as pessoas compram, e isso é uma decisão emocional. Então quando ele fala em As Armas da Persuasão, ele ensina como que uma pessoa é persuadida, e persuadir não é necessariamente enganar. Persuadir é você convencer aquela pessoa a uma compra. E eu aprendi com esse livro e com vários outros que nós decidimos, então nós tomamos decisão de comprar através de uma parte do nosso cérebro que é uma parte emocional e não uma parte racional. Então nós temos um sistema que processa as informações muito rápido e por várias questões emocionais nós acabamos comprando. Então é o vendedor de carro que parece que quando você chega lá ele fala: ô amigão, né? Inclusive no livro fala sobre o maior vendedor de carros do mundo. E esse maior vendedor de carros do mundo, ele tem uma lista de clientes de mais de 10 mil clientes e todo mês ele manda um cartão, ele manda um cartãozinho e nesse cartão está escrito: eu gosto de você, ou eu me importo com você. E ele só muda na parte de cima: feliz aniversário, se for o mês de aniversário, feliz Natal, se for a semana do Natal, a feliz Páscoa, se for o mês da Páscoa, e a frase é sempre a mesma: eu gosto de você. E isso faz com que ele vendia muito mais carro. Então o que eu quero dizer aqui com esse exemplo? Nós tomamos a maioria das nossas decisões de compra por uma questão emocional, que é o nosso cérebro chamado de sistema límbico, e não por uma questão racional. Por que o nosso cérebro chamado de, e fica nessa parte da frente aqui, por isso que eu estou botando a mão aqui, chamado de neocórtex cerebral? Essa parte do cérebro é uma parte que processa informações. Só que esse processo de informações, ele não acontece assim, plac zoom, não acontece de uma forma rápida. O que acontece de uma forma rápida é o nosso sistema emocional. Então se eu me beliscar, eu vou falar: ai, é o meu sistema emocional. Não deu muito tempo de meu sistema racional processar aquela informação. Então presta atenção nisso. Se você gasta demais e se você não consegue guardar dinheiro, a chance são que você está tomando muitas decisões emocionais, porque isso é uma situação normal do cérebro do ser humano, e está tomando menos decisões racionais. Como que eu faço para tomar decisões mais racionais? Eu, Michael Lima. Quando eu olho uma camisa que eu gostei, uma calça que eu gostei, um calçado que eu gostei, um carro que eu gostei, normalmente eu não compro naquele momento, porque as chances são, claro que isso vai depender de você ter tempo, depende de uma série de situações. De repente você saiu para comprar uma camisa, você tem um exemplo aqui, e você vai comprar aquela camisa porque o tempo também é dinheiro, o tempo também é importante. Mas regra geral, eu não compro naquele momento. A minha esposa até acha engraçado, mas eu falo: legal, gostei, bacana, o atendimento foi bom, o produto parece bom, mas eu vou para casa, eu vou dormir e amanhã eu volto a comprar. 90% dos casos eu não compro. Olha só que interessante. Então a decisão de compra
é uma questão emocional. Agora, se você sofre de ansiedade, se você tem uma tendência a ter tristezas tão fortes que cheiram até uma depressão, por ansiedade você compra, por depressão você come. Então nós descontamos os nossos sentimentos, já que estamos falando aqui que a decisão de compra é uma questão emocional, então essa é uma situação mais grave, é uma situação mais perigosa ainda. Nos momentos de ansiedade, nos momentos de tristeza ou nos momentos de outros sentimentos, você acaba comprando mais, ou você acaba, em alguns casos, comendo mais, ou você acaba, no meu caso, comendo menos. Então, por questões emocionais, você acaba descontando de uma forma totalmente irracional. Como que você faz para resolver esse problema? Adquirindo um hábito, né? E aí tem um outro livro do Charles Duhigg, ou Charles Duhigg, enfim, o livro O Poder do Hábito, que é um livro que ensina como que você cria um hábito. Então, se eu tenho ansiedade, se eu tenho tristeza e depressão, e eu vou lá e compro uma roupa nova, aliás, quando você compra, você é bajulado. Você quer ser bajulado. Se você vai numa boa loja, eles estendem entre aspas, né? Estendem um tapete vermelho. Eles te dão chopp no final de semana. Não sei se na sua loja que você compra acontece isso, mas aqui onde eu compro acontece isso. E eu penso, poxa, que gostoso ir lá tomar um chopp e conversar com o vendedor, né? Ou um café, que seja, não é verdade? Então essa questão emocional de você comprar se tornou um hábito, e se tornou um hábito mais forte ainda por uma questão, eu citei aqui o exemplo de ansiedade ou de tristeza, quem sabe até de depressão. E como que você pode ter uma satisfação? Como que você pode ter uma satisfação? Segundo o Daniel Kahneman, ele é um estudioso da economia comportamental. Então ele fala que, se você imaginar um gráfico, quando você compra um produto, você tem um pico de felicidade e gradativamente a sua felicidade vai reduzindo. E para você ter essa felicidade novamente, o que você tem que fazer? Comprar um outro produto e você fica de novo nessa mesma situação. Então, segundo o Daniel Kahneman e segundo o Charles Duhigg, para que você tenha uma felicidade mais constante, você tem que criar um outro hábito. O que seria esse outro hábito? Exercícios físicos, uma boa conversa com alguém de confiança, uma boa leitura, alguma coisa, no meu caso eu gosto de tocar violão, alguma coisa que você gosta de fazer. Preciso ir para academia? Não necessariamente, você pode caminhar. Ah, Maicon, tá chovendo. Você pode fazer algum exercício, são vários e vários exercícios que você pode fazer dentro da sua casa. E quando você faz, por exemplo, exercícios físicos, segundo ainda o estudioso da economia comportamental Daniel Kahneman, você tem uma felicidade que não chega a ser aquele pico tão forte da compra, mas essa felicidade ela aumenta e ela se mantém por mais tempo. Não acontece aquele pico e ela reduz, e de novo o pico e ela reduz, como no caso das compras. Então olha só que interessante, você pode emocionalmente fazer uma atividade que te faz bem, que te dá prazer e que é de graça, que é gratuita. Você não precisa comprar, é verdade, você não precisa comer, você não precisa gastar, cabeçona. Olha, gente, só uma coisa bem séria. O Daniel Kahneman, ele fala que o seu nível de felicidade pode ser igual ou até maior do que você gastar dinheiro. Continuando aqui, nós estamos falando, retomando o tema, qual a melhor forma de guardar dinheiro? Maicon Lima, eu não consigo guardar dinheiro. Então, se toda vez que você está guardando dinheiro e aparece um imprevisto, como acontecia comigo, quando eu chegava nos meus 10 mil, aparecia um imprevisto, nossa, eu preciso comprar roupas novas, sei lá. Ou quando eu chegava aos 30 mil, por muito tempo eu chegava aos 30 mil, eu tinha que trocar o carro, porque eu estava fazendo um bom negócio, eu ainda me justificava, eu estava dando uma boa entrada, não é verdade? E a pior coisa que tem, ó, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, só entre eu e você que está assistindo, a pior coisa que tem
é você querer ficar justificando os seus atos. Então, a partir do momento que você compra o carro, nesse exemplo, você fica justificando e fica falando para todo mundo que não tá nem aí com a tua vida, que você fez o melhor negócio do mundo. E as chances são que a maioria das pessoas fala: nossa, que legal, você deu uma boa entrada e você não precisou financiar todo o valor. Como se isso fosse uma coisa boa, mas não é. Então, para você fugir dessa situação em que você não consegue guardar dinheiro, uma outra informação é que você tem que ter objetivos. Então, muitas vezes, quando eu guardava meu 10 mil, meu 30 mil, eu não sabia qual que era o objetivo. Eu não sabia que existia uma coisa chamada de reserva de emergência, que significa o valor de 6 a 24 meses do seu custo mensal. Se eu soubesse que existisse isso, eu pensava: opa, eu gasto aqui, sei lá, 3 mil reais por mês, um exemplo. 3 vezes 18, então eu tenho que ter uns 20 mil reais, que é a minha reserva financeira. Eu não sabia que existia uma coisa chamada de reserva de oportunidade, ou reserva de oportunidade financeira, que ela dobra o valor da sua reserva de emergência. Para quê? Para quando surgir uma oportunidade de verdade de você rentabilizar mais vezes aquele dinheiro, seja comprando uma ação, seja fazendo investimento, seja uma oportunidade de negócio, você ter esse valor disponível para fazer esse negócio. Porque normalmente apareceu um terreno barato lá, né? Fulano tá vendendo. Ah, pois é, quando aparece a oportunidade eu nunca tenho dinheiro. Quando eu tenho dinheiro não aparece a oportunidade. Sim, porque eu não sabia que existia reserva de emergência e reserva de oportunidade. Então você tem que definir um objetivo. Qual que é o objetivo? Primeiro passo é montar minha reserva financeira. Opa, bacana. Eu quero guardar dinheiro porque eu preciso pensar no meu futuro. Eu não quero me aposentar com 70 anos de idade. O INSS, para quem tem 30, 40 anos, né, 45, 50, vai ser difícil se aposentar pela migalha, entre aspas, aqui do INSS. Então você guarda dinheiro para um objetivo. Defina um objetivo. Quando você define um objetivo, eu tenho uma forma muito carinhosa e muito simples de falar, que é a teoria do potinho. Então você coloca em uma aplicação financeira um valor que é a sua reserva de emergência. Opa, eu preciso aqui, sei lá, 20 mil reais de reserva de emergência. Aplica no Tesouro Direto. Por exemplo, tá? Não é uma indicação de investimento. Isso daqui é um vídeo educativo. Nada que eu falar aqui é indicação de investimento. 20 mil no Tesouro Direto. Agora eu quero guardar mais 20 mil para minha reserva de oportunidade. Eu sei que isso é importante. Então guarda num CDB. Você percebe que são potinhos diferentes? Que você não pode deixar tudo acumulado no mesmo bolo? Eu quero guardar um dinheiro para a faculdade dos meus filhos. Eu preciso, sei lá, de mais 20 mil reais. E quero guardar um dinheiro para comprar meu carro à vista. Eu preciso de 50 mil. Então quanto é que ficou? 2, 4, 6, 60 mil mais 50, 110 mil. Se você coloca isso tudo num pote só, coloca tudo lá na tua conta corrente, tudo lá na poupança, você pensa que você tem muito dinheiro e na verdade você não tem. Porque a teoria dos potinhos diz que aquele dinheiro que você está guardando, aquele potinho é a tua reserva de emergência. Aquele outro potinho é a tua reserva de oportunidade. Aquele teu outro potinho é o teu carro à vista ou enfim, a faculdade dos filhos. E aí você começa a perceber uma grande diferença em realmente guardar dinheiro. Se você acha de repente que 100 mil reais é um valor muito alto, se todos esses valores aqui que eu estou falando são muito altos para você, começa a pensar que você não consegue guardar dinheiro na grande maioria das vezes porque nós não temos uma cultura, não temos pessoas ao nosso redor que nos mentoram e que nos falam sobre guardar dinheiro, e também porque nós não temos objetivo com esse dinheiro. Então parece que quando você tem 10 mil ou 30 mil poupado, guardado, investido, parece que o seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seu amigo pensa: nossa, você tem tudo isso, enquanto na verdade não é nada disso. Você tem que saber qual que é o seu objetivo. Pessoal, se você ganha pouco, então você deve estar pensando: não, Michael, eu quero, Michael Lima, uma solução. Porque o meu dinheiro, o meu salário, realmente ele é um salário de subsistência. Realmente ele é um salário para eu pagar minhas contas, para eu pagar meu aluguel e para eu sobreviver. Eu vou te dar algumas dicas. Só que mais importante que essas dicas é você saber valorizar a sua hora trabalhada. Não espere, gente, não adianta. Eu apanhei muito com isso na minha vida, tá? Não espere que vai vir alguém rico
e vai doar um dinheiro para você porque você merece. Não. Você tem que ter um planejamento para a sua hora ser mais valorizada e você realmente conseguir dinheiro de verdade. E esse planejamento, ele não funciona de uma hora para outra. Normalmente um grande sucesso, ele funciona em 5, 10, 15 anos. Então eu acredito que sim, você tem que ir trabalhando com esse teu salário de subsistência na medida do possível, com as dicas que eu vou te dar aqui, que eu anotei, mas se você não ganhar mais, as chances são que realmente vai ser difícil de você conseguir investir. E outra coisa, as pessoas às vezes que ganham esse salário, essa remuneração de subsistência, às vezes um pai de família, fica difícil dele sustentar as crianças, ele conseguir pagar tudo. Realmente é uma situação difícil. E essas pessoas, infelizmente, são as pessoas que mais caem em promessas mirabolantes de investimento. Eu não estou aqui para falar para você que existe alguma forma de você ficar rico da noite pro dia, porque não existe. Se alguém falar para você, olha, rentabilidade garantida, aplica o teu dinheiro aqui comigo que você vai ganhar 10% ao mês, que você vai ganhar 1% ao dia. Então qualquer rentabilidade que as pessoas te prometerem e falar, olha, rentabilidade garantida, mas é só 1% ao mês, foge, cara, foge, sai correndo, porque não tem rentabilidade garantida em nenhum tipo de aplicação no sistema financeiro nacional. Então cuidado, fique muito atento a isso. Eu acredito que você deve fazer, é imprescindível, é por isso que você tem que fazer. Se você ganhar mais também, você não pode esquecer de anotar e monitorar todos os seus gastos, todos. Michael, eu fui na padaria e comprei 7 reais, sei lá, de pão. Anota, chega em casa, pega aquele papelzinho lá que sai da maquininha de cartão, né? Se você comprou no crédito ou comprou no débito, chega em casa, coloca lá no teu computador e anota na planilha do Excel. Ou pega um papel, pega um caderno e anota no teu caderno. 7 reais no dia, sei lá, que você vai perceber que os seus gastos são muito maiores do que você imagina. Ah, eu gasto 400 reais de mercado, Michael. Não gasta. Você gasta mais. Se você não anota, você gasta mais. Assim, é certeza absoluta que isso acontece. É igual a história da média do carro. Ah, meu carro faz 15 km por litro. Minha moto faz 200 km por litro. Ah, você anota numa planilha? Não. É que o ponteiro estava ali e abasteci. Gente, tem que anotar. Se você não anotar e não fazer uma soma, eu sugiro que você faça um fechamento mensal. Eu, por exemplo, anoto do dia 1º até o final do mês, né? Dia 28, 29, ou 30 ou 31. Então sugiro que você faça esse controle mensal. Anotou? Comece a fazer o monitoramento e define um teto. Ah, eu posso gastar no máximo, por exemplo aqui, né? 500 reais de mercado. Opa, cheguei a 499. Teoricamente eu não posso gastar mais. Ah, mas eu preciso, mas eu quero. Então começa a analisar, começa a pensar e começa a monitorar esses gastos. Cria um planejamento financeiro para você entender como que você vai economizar. Então a primeira coisa, receber o teu salário, receber a tua remuneração, uma dica é retira 10% e aplica. Mesmo que você não consegue guardar dinheiro, é importante que você primeiro invista. Então primeiro separe e aplique num fundo DI, se é um dinheiro que você vai utilizar, ou no Tesouro Direto, né, no Tesouro Selic, ou no CDB, ou num fundo de investimento. Aí você tem que analisar, né, tem que render mais do que a poupança, né, para valer a pena, né, gente? Cuidado com isso, tem muita gente que investe errado e rende menos do que a poupança ainda, mesmo que renda um pouquinho a mais. Então primeiro o que você vai fazer é separar esse 10%. Ah, Michael, eu ganho 2.000 reais. Tira lá 200 reais e investe. E a partir de um planejamento financeiro unido ao monitoramento dos seus gastos e unido a primeiro investir, ao invés de você gastar e querer investir depois, as chances são que isso é um começo, isso é uma boa base para você construir a sua casa na rocha e conseguir cada vez mais rentabilizar, guardar dinheiro, e esse dinheiro que vai rentabilizar vai te ajudar a conquistar os seus sonhos. Gente, eu acredito de verdade
de verdade mesmo que esse conteúdo ele é tão legal, ele é tão bacana que ele pode ajudar muitas e muitas pessoas. Então compartilha com alguém, compartilha com a sua esposa, compartilha com seu marido, com seu filho, com aquele seu amigo gastador. Fala, olha, dá uma olhada nesse vídeo, pega agora o teu celular, vai aqui embaixo ó, em compartilhar e compartilha no WhatsApp com essa pessoa que você sabe que merece planejar melhor a sua vida financeira. Com essa pessoa que fica falando também, olha, não consigo guardar dinheiro. Então fala pra ela, assiste esse vídeo aqui. Se você ouvir uma segunda vez agora e anotar, vai ser um grande aprendizado para a sua vida e para suas finanças. Um grande abraço. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, como eu já falei, de se inscrever no canal para receber as próximas notificações. Aqui a gente sempre traz conteúdo sobre finanças, sobre investimentos e sobre como rentabilizar o seu dinheiro com segurança. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!